Boa noite, irmãos. Como eu sou feliz de estar aqui, né? E assim como fizemos em uma outra ocasião, eu quero com muito carinho chamar aqui a nossa amada Bebel, né? Bebel vai compartilhar aí o que Deus tem feito através dela no campo missionário, né? Daquilo que Deus tem operado através da sua vida, como ela tem colaborado aí no campo. Amém? Boa noite, igreja. Estou meio nervosa estar aqui. Eu não me acostumo com isso não, mas vamos lá. Primeiro eu quero falar como eu estou feliz de estar aqui e como eu amo essa igreja e como eu amo estar aqui, como eu amo matar saudade. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de estar longe é essa coisa da saudade, ter que lidar com a saudade, né? Saudade de casa, saudade de papai, de mamãe. Mas tem sido um tempo muito gratificante, um tempo de crescimento. Eu estou servindo na base de Jocum Pitangui. Para quem não sabe, Jocum é uma agência missionária, que significa Jovens com uma Missão. E eu sirvo como obreira na base, lá em Minas Gerais. E agora, há pouco tempo, no primeiro semestre, eu trabalhei com a escola de treinamento e discipulado e levei uma equipe para o Mato Grosso. E a gente trabalhou com os pantaneiros lá no meio do Pantanal e com uma tribo indígena. Eu combinei com o Danilo, enquanto eu fosse falando, ele ia passando as fotos. Estou meio tremendo aqui, mas vamos lá. Foi um tempo de muita experiência, foi um tempo bem diferente, né? Eu já tinha tido uma experiência de um prático transcultural, que a gente foi lá para o Timor-Leste, mas estar dentro do Brasil é uma atmosfera diferente, né? É o nosso povo, somos nós, é a nossa descendência, aquilo que vem lá de trás da nossa família, nossos ancestrais, então é bem diferente. Queria que passasse algumas fotos. A gente começou o trabalho na base de Cuiabá e eu fiz um curso chamado PMCA no ano passado, que é Princípios de Ministério com Crianças e Adolescentes, que me qualificou para dar uma oficina para crianças de prevenção ao abuso sexual. E em Cuiabá tem um alto índice nas comunidades, tanto nas comunidades pantaneiras como nas tribos indígenas, de abuso sexual e exploração sexual. Então a gente teve o prazer de trabalhar com as crianças lá, de passar essas oficinas, chama-se Claves. Quem conhece, né, sabe como é. Tem uma oficina chamada Brincando, Nos Fortalecemos, que é diretamente com as crianças. A gente trabalha dando ferramentas para elas mesmas se protegerem, elas mesmas identificarem o abuso, né? Então, nós trabalhamos com as crianças lá. Tendo esse tempo na base de Cuiabá, nós partimos para o Pantanal. Ficamos 10 dias lá no meio do Pantanal mesmo, com uma comunidade chamada Retiro. É uma comunidade são 7 horas de estrada de chão para chegar lá, porque como o rio estava abaixo, a gente não conseguiu ir de barco, a gente teve que ir de carro, né? Um ônibus de uma igreja parceira da Jocum lá, que nos emprestou esse ônibus e nós fomos para essa comunidade. Nessa comunidade nós tivemos um choque cultural muito grande, primeiro porque é uma comunidade onde as mulheres não são valorizadas e não tem voz, né? E a nossa equipe, 80% era de mulheres, como de costume, e a liderança da equipe era de mulher, né? Eu estava levando essa equipe, então foi muito difícil. O primeiro mês desse prático foi bem complicado por conta disso. Foi difícil o choque cultural, foi difícil a atmosfera espiritual também, né? A gente precisou de discernimento, oração, e eu tenho certeza que a igreja estava junto comigo. Eu estava sempre mantendo a igreja informada do que eu estava fazendo lá, e eu me sentia, né, coberta de oração aí. A família estava orando, aqui a igreja, né? Pode parar um pouquinho nesse. Esse é um projeto que a gente, obrigada. A gente tem um projeto na base de Cuiabá, a distribuição de filtros. Esse é um filtro que a gente constrói na base lá. É um filtro feito de cano, brita, pó de brita, carvão
E aí, o que acontece lá? As comunidades, elas usam água do rio. E por isso tem um alto índice de doença, porque são rios poluídos. Então, o projeto e a carta de entrada para a gente conseguir chegar nessas famílias pantaneiras, ribeirinhas, é esse filtro. A gente constrói esse filtro, não é um filtro barato, a gente constrói, ele custa em torno de R$300 cada filtro para a gente conseguir fazer. A gente faz na base mesmo, a gente constrói esse filtro, leva esse filtro na casa, chama a família, monta o filtro, mostra como funciona e aí ele traz o plano da salvação em cima desse filtro, né? A gente fala sobre como Jesus chega, como ele vem, ele nos purifica, ele nos faz novo e a água que sai desse filtro, ela sai 99% potável, né? Então é algo assim difícil de se encontrar até em filtros que a gente usa em casa, né? Mas é muito legal, as famílias recebem bem isso. E também é uma forma da gente criar relacionamento com essas famílias. A gente vai levar os filtros e a gente faz a manutenção desses filtros também, né? Então, pode passar. Então, é uma das nossas... como a gente entra, como a gente faz, como a gente trabalha lá. Isso aí a gente atravessando, indo para as comunidades ribeirinhas. A gente também recebeu uma doação de 7 toneladas de feijão. E a gente distribuiu nas comunidades de lá também, tanto as ribeirinhas, pantaneiras e as tribos indígenas também que a gente visitou. Para não prolongar, pode ir passando, tá bom? Para não prolongar, a gente chega aí na tribo, é uma tribo chamada Bacairi, é um povo lá do Mato Grosso. Essa tribo é dividida por 3 aldeias, a gente trabalhou com 2. Uma aldeia é um povo evangelizado, é um povo que não faz mais as práticas indígenas dos ancestrais, né? Não tem mais aquela cultura de cultuar os deuses e incorporar, né, demônios, aquelas coisas que a gente já conhece, que realmente tem. Então, por conta dessa... Pode ir passando. Por conta dessa... deles terem aceitado Jesus e falado, né, para o povo Bacari que eles não iam mais fazer as oferendas e tudo mais, eles foram expulsos da aldeia. Então, eles foram para essa aldeia que está passando, que a gente pintou a igreja. Lá eles têm uma vida diferente do outro povo lá embaixo. Eles não são assistidos pela FUNAI. A FUNAI não aceita que os índios aceitem a Jesus, que eles se intitulem cristãos. A FUNAI tem uma guerra, né? Por isso, eles acham que o índio ele precisa manter todas aquelas culturas dos ancestrais, aqueles cultos e tudo mais. Tanto que é muito difícil hoje em dia você entrar numa aldeia que é assistida pela FUNAI, ela não dá acesso, né? Então, essa aldeia a gente teve acesso, porque é uma aldeia que não é assistida pela FUNAI. A aldeia de baixo, que é a família deles, também é povo Bacairi, mas chama-se Aldeia Santana. Essa aldeia é Canaã, Nova Canaã. E aí, lá não tem abertura, a gente não conseguia entrar, a gente tentou, mas depois de uma semana de oração, bastante jejum, intercessão, a gente teve uma ideia vinda do Espírito Santo de fazer uma tarde da alegria. O que é isso? Trabalhar diretamente com as crianças e com os adolescentes. Então, a gente foi lá e chamou o pajé, o cacique, vamos meter a cara, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue. Chegamos lá, a gente conseguiu conversar e conseguimos a abertura pela primeira vez. A tribo Santana nos recebeu, abriu as portas. A gente visitou todas as casas da aldeia Santana. A gente orou pelos enfermos. A gente chamou todos aqueles adolescentes e aquelas crianças para irem brincar com a gente na tarde da alegria. E eles foram, não queriam ir embora. E a gente cantou com eles, e a gente conversou. E a gente falou de Jesus. Alguns aceitaram a Jesus. E aí, a aldeia Nova Canaã ficou muito feliz, porque são parentes, são família, são primos, tios, avós que estão lá embaixo e que não aceitam eles, né? Por conta dessa coisa da religião. Então, foi muito lindo o que Deus fez naquele lugar, através das nossas orações, através das nossas vidas. É muito gratificante, é muito lindo ver Jesus agir dessa forma. É muito lindo ver Jesus através dessas crianças, através desse povo. Eles têm uma revelação de Jesus lá na aldeia Nova Canaã, que a gente fica assim,
Cara, como que eu não tinha pensado nisso antes, né? Eles vivem de uma forma... eles têm um senso de comunidade. O que um tem, todo mundo tem. Não falta comida na casa de ninguém. Eles vivem de plantação de arroz. Eles não têm maquinário. Eles não, como eu falei, eles não têm assistência da FUNAI. Então, na aldeia de baixo tem escola, tem posto, tem maquinário para trabalhar com a plantação de arroz. Já nessa aldeia não tem nada, né? Eles estavam 5 meses sem água, porque a bomba da roda d'água tinha ficado ruim. Nós conseguimos uma oferta e nós levamos a bomba, consertamos a bomba d'água lá e eles voltaram a ter água encanada. Então, eu convido você, né, a orar pelo povo Bacari, orar por aquele pastor. É um pastor, ele é vítima disso tudo, né? Ele praticamente foi resgatado. Para quem não sabe, a cultura indígena tem... não sei se vocês já ouviram falar sobre infanticídio, né? Os índios, eles, quando uma criança é gêmea ou quando nasce com uma necessidade especial, deformidade, eles matam, né? Eles enterram vivo aquela criança. Então, o pastor Edson, que é o pastor da aldeia, ele foi salvo, né? Jesus salvou ele está lá pregando o evangelho, lutando pelaquela aldeia, lutando pelaquela família. Tem até uma foto, se você conseguir achar. Tem uma foto minha com ele, com a esposa dele. Esse é o pastor Edson. Ele é índio dessa tribo e ele é apaixonado por aquele povo. Então, quando você estiver orando por missões, estiver orando pela aldeia, lembra de orar por ele, lembra de orar pela família dele. Ele está lá lutando por aquele povo. E é isso. Esse foi meu tempo, esse semestre, né? Eu hoje estou voltando para a base de Jocum Pitangui. Vou continuar servindo lá nesse semestre. E final do ano eu estou aí de volta para passar as férias, contar mais um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Tá? Eu convido você a continuar orando por mim, a continuar acompanhando o que eu tenho feito. Eu coloco tudo lá nas redes sociais, eu mostro, eu falo e eu conto com as orações de vocês, tá bom? Só pra gente terminar, eu tinha esquecido, o Gabriel me lembrou. Eles ensinaram uma música pra gente, em Bacari, que é a língua deles, que fala, você é meu irmão no Senhor. Aí tem um vídeo da gente cantando, e aí eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Fechou? Todo mundo aprende? Vamos lá? Então vamos lá. Você é meu irmão no Senhor. Você é meu irmão no Senhor. Amém. Você pode ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Como é bom saber que a Isabel está seguindo aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, né? Para quem não sabe, a Isabel é filha do pastor Dilson, né? É filha da Terezinha, né? Pastores aqui da nossa igreja. E eu agradeço a Deus pela vida da Isabel, né? Por todo o tempo que a gente caminha junto. Tempos atrás, o Gabriel também esteve aqui compartilhando da sua experiência que também teve ali em Curitiba, né? Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a Isabel na sua segunda etapa
em que ela será enviada, né? Às vezes Deus nos leva a lugares e regiões onde o risco de vida ele é real. Ele não é algo fictício, mas ele é uma realidade. O risco à saúde é uma realidade. Os desafios, eles estão aí. E se nós como igreja não nos levantarmos, né, para sustentar aqueles que enviamos, aqueles que estão desejosos, eu creio que ainda dentro da igreja, de ir nesta direção, eu acho que nós estaríamos falhando como igreja. Amém? Então estenda suas mãos para cá, vamos orar para que Deus abençoe. Deus, eu louvo e glorifico o teu santo nome, porque a tua filha, Senhor Jesus, tem sido instrumento nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, para tocar, Senhor Jesus, em tantas pessoas, tocar, Senhor Jesus, de forma específica em crianças, em adolescentes e jovens, Pai. Ó Deus, que precisam, Senhor Jesus, conhecer esse Deus maravilhoso que Tu és. Pai, continua usando, Senhor, de uma forma maravilhosa, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor, a Tua filha, Pai. Ó Deus, guardando a Tua filha na sua chegada, na sua saída, não apenas a ela, mas toda esta equipe missionária, Deus. Ó Pai, que nessa segunda etapa, Senhor Deus, do ano de 2018, ela possa ir debaixo desta bênção, debaixo desse envio, debaixo dessa cobertura, Senhor, para ser uma representatividade nossa, da nossa igreja, ali naquele lugar, Senhor Deus, para que em nome do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas sejam tocadas e alcançadas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso enviamos a Tua filha, Pai, para que ela possa ir, Deus, e ser bênção, ser um instrumento nas Tuas mãos. E isso nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, Isabel. Aleluia. Aproveite que está de pé, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Essa ministração eu trouxe no domingo passado pela manhã, e é uma ministração que Deus tem me falado muito a mim, no secreto, no particular. Na verdade, o texto de João, capítulo 2, é um texto que eu creio que você deva se identificar com isso. Sabe aquele texto que você lê e Deus faz com que você retorne a ler aquele texto, e às vezes você está vivendo outras situações da sua vida e Deus traz uma reflexão, fazendo com que a sua mente retorne à leitura do texto de João, capítulo 2, e que novamente você lê e Deus continua trazendo revelações ao mesmo texto. Esse é um texto que eu já tive a oportunidade de ministrar há alguns anos aqui na igreja, mas que nos últimos dias Deus tem me levado a meditar novamente nesse texto. Então quero, por favor, que nós venhamos a ler esse texto juntos. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas.
encheram-nas até em cima. Então lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos o teu santo nome, Pai. Esta noite, na tua casa, uma noite de ceia, uma noite de comunhão, uma noite, Deus, em que sentamos à mesa, Pai, para comer, ó Deus, e para beber, assim como já estamos fazendo, Deus, que o Espírito Santo possa ministrar de uma forma maravilhosa os nossos corações. Venha, Senhor, tratar conosco. Venha, Senhor, ministrar, Senhor Jesus, em áreas, em direções que o Senhor sabe que precisamos tomar. E nós, Deus, nos colocamos aqui, Senhor, como ouvintes. Nos colocamos aqui como aprendizes. Nos colocamos aqui, Senhor Jesus, como aqueles que estão dispostos, Pai, para viver a tua palavra. Pai, também me coloco como servo, Deus, nesta hora, porque assim como eu estou servindo a tua igreja, Senhor Jesus, eu também, Deus, me coloco, Deus, como ouvinte, Deus, da tua palavra. Ó Deus, aquele que recebe, Deus, e continua sendo um instrumento, Senhor Jesus, nas tuas mãos. Pai, que eu também, Senhor Jesus, nessa noite possa ser abençoado, como já tenho sido, a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Deus, eu te peço e te agradeço, e toda a igreja diga amém e amém. Tome o seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus estava em um casamento, ele foi convidado para participar deste casamento. Um casamento tão importante, um casamento relevante. A celebração de um casamento é a celebração de uma nova família. A celebração de um casamento é a celebração de uma nova união, de um laço, de um vínculo. E esse laço, esse vínculo estava aqui sendo firmado. A mãe de Maria foi convidada, não apenas para participar daquele casamento, mas para participar da edificação daquele casamento. Maria não estava ali apenas como um instrumento para ajudar a servir as mesas, mas eu creio que Maria estava ali também como um instrumento para edificar aquele casamento. Algo que me chama a atenção dentro da igreja é que Deus usa homens e mulheres para serem verdadeiros edificadores de casamentos. E eu creio, irmão, minha irmã, que você, se já não foi, precisa ter a experiência de ser um instrumento nas mãos de Deus para edificar um casamento. Talvez a aliança desse casamento já tenha sido firmada, mas é necessário que as Marias, que os Fernandos, que os Tiagos, que os Filipes, que as Julianas, que as Marianas possam se levantar como instrumentos de Deus para edificar um casamento. E Deus espera que você seja um instrumento para que muitos casamentos sejam edificados. Deus espera que você seja um canal na vida de um casal que não conhece a Jesus, para que essa família possa conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Deus espera de mim, espera de você que nós possamos ter uma atitude perante aquilo que Deus nos dispõe. Estamos aqui após 15 dias do Congresso Unindo Gerações. Diversas ministrações foram colocadas aqui, diversas palavras
foram tragas para este lugar, e foram mensagens que foram para mim e foram para você, meu irmão. Essas mensagens não foram cartas marcadas, não foram uma mensagem que simplesmente foi reproduzida aqui para mim e para você. Não, essa mensagem foi para você. Essa mensagem foi para a minha vida. Essa mensagem me edificou o meu casamento, ministrou poderosamente dentro da minha casa, me exortou, me orientou e me levou a tomar uma decisão, me levou a tomar uma postura, me levou a fazer alguma coisa. E quanto a você? Será que após todo o período de ministrações, estivemos aqui desde a quarta-feira até o domingo à noite, ouvindo diversas ministrações, nos dispomos a estar aqui, a ser ouvintes da palavra do Senhor, para receber algo específico, de um direcionamento que Deus tem dado à nossa igreja? Haja visto você, que há um tempo atrás, tínhamos o Congresso das Mulheres, o Congresso dos Homens, o Congresso Infantil, e estavam surgindo os rumores, de tantos outros congressos ainda dentro da igreja. Eu falei, nossa, glória a Deus pelos congressos, mas um direcionamento Deus deu para que pudéssemos unir em um congresso só, para que juntos possamos receber como família a mensagem de Deus. E desde o congresso até o dia de hoje, o que é que você fez com a mensagem que lhe foi ministrada? Qual foi o direcionamento, qual foi a ordem, qual foi a orientação que você deu a si mesmo, após receber a ministração da palavra de Deus? O pastor Rogério veio falando a respeito dos ídolos, os ídolos que adoramos e achamos que não somos adoradores de ídolos, porque nos intitulamos cristãos, porque somos, mas ao mesmo tempo dedicamos mais tempo a outras coisas, desconsiderando a palavra de Deus, o exercício da palavra de Deus, e considerando outras coisas. A mensagem uma das mensagens que me marcou foi a mensagem dele. Ao final do nosso congresso, tivemos aqui no domingo pela manhã a mensagem da pastora Luiziana para as mulheres no Santuário Superior, a mensagem do pastor Aloísio no Santuário Térreo com todos os homens. E ali o pastor ministrou poderosamente aos nossos corações, falando a respeito do princípio da honra, falando a respeito do papel de autoridade, bem orientado do homem como servo dentro da sua casa para servir a sua esposa e aos seus filhos, o filho para servir aos seus pais, aos avós, a considerar ainda depois da sua morte. Foram mensagens que marcaram, as duas mensagens que mais me marcaram, duas mensagens que mais tocaram o meu coração, sem falar as observações do pastor Washington Sá, na sexta-feira à noite, falando a respeito do impacto da mídia na educação de filhos, no pensamento dos pais, no pensamento do jovem e dos adolescentes. Irmãos, nós recebemos uma mensagem e nós precisamos observar o que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, porque sim, o Senhor falou ao nosso coração nesses dias, e o Senhor continua falando, como está falando nessa noite para mim, e está falando para você. O que é que o Senhor falou ao teu coração? O que mais te tocou? O que mais te marcou? O que mais falou fundo ao teu coração? Ora, Maria no texto, ela estava presente naquele casamento, e Maria conhecia sua mãe, conhecia o seu pai. Ai, gente, estou cansado. Conhecia o seu filho. Gente, desculpa, saí daqui 2:30 da tarde, quase 3 horas da tarde, por causa do churrasco, Churrasco foi ontem, gente? Desculpa. Tá vendo? Tô cansado, gente. Da feijoada, Fizemos aqui a feijoada, sobrou bastante
é ali para que vocês possam comprar. Enfim, vamos voltar. O filho, né? Maria conhecia o filho que tinha. Ele sabia do potencial de Jesus. E diante de uma escassez, diante de uma situação, Maria foi na direção do seu filho. Maria se colocou como a intercessora naquele casamento. Maria se colocou diante de Jesus. E perante Jesus, Maria expôs a necessidade daquela família. O vinho havia acabado. O vinho havia se extinguido. E por incrível que pareça, aqueles noivos não tinham noção de que o vinho já havia acabado. Quantos aqui já observaram casais que vivem uma vida conjugal com o discurso de que estão bem, mas na verdade não estão? Você já tem a compreensão de que há uma crise instalada dentro daquele relacionamento, dentro daquele casamento. Você tem a compreensão da urgência que é necessária para que algo mude, para que a rota daquele casamento venha a ser diferente. Você sabe disso, porque Deus já te deu discernimento. Mas talvez para esse casal, você possa testemunhar que eles não tenham percebido isso. Eles não têm a mesma percepção que você tem, essa percepção. E eu quero, irmão, chamar você para que você se coloque como um intercessor de famílias, um intercessor de casais, para que você seja uma voz profética para abençoar as famílias que estão sendo edificadas nesse lugar. Quantos aqui se colocam como intercessores? Levante a sua mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, e diga comigo: Senhor Jesus, eu me coloco como instrumento, como um canal, como um intercessor diante de Ti, pelas famílias. E eu declaro que famílias serão restauradas, que famílias serão restituídas, famílias Te conhecerão através da minha vida. Em nome do Senhor Jesus, eu me comprometo. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia! Oh! Aleluia! O vinho havia acabado naquele lugar. E ai de uma igreja, ai de uma casa, igreja, eu digo você, digo eu, que não se coloca como servo, que não se coloca como instrumento, que não se coloca como canal de Deus para alcançar a vida de outras pessoas. Porque se assim procedermos, toda a nossa palavra será em vão. Toda a ministração que é dada a este lugar perde sentido e perde propósito. Porque a mensagem que ouvimos, irmãos, ela é para edificar a nossa vida, mas é para edificar a vida dos nossos irmãos. Amém? Será que nós temos noção disso? Diga para quem está ao seu lado: a mensagem de hoje é para edificar a minha vida, mas também é para que eu edifique a sua vida. Diga para quem está ao seu lado aí. Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo conforme o Senhor Jesus disser, para que vós venha a fazer. E nós, como servos, nos colocamos no lugar daqueles servos daquele lugar. Haviam um serviço para a realização daquele casamento. Uma equipe estava na cozinha, outra equipe saía da cozinha para servir no ambiente daquele local. E um casamento não era apenas um dia, mas era uma semana inteira de casamento. Oh, maravilha! Haviam homens, servos daquele lugar,
que se colocavam também à porta daquela casa, para que ninguém entrasse naquela casa com os pés sujos, por conta da questão do terreno. Há uma prática da purificação por parte dos judeus, e não poderiam entrar ninguém dentro daquela casa impuro, sujo. Então as talhas da purificação estavam ali justamente para servir a este propósito. As talhas ficaram próximos à porta, e aquelas talhas, juntamente com as toalhas, os servos se colocavam à disposição para limpar a cada um daqueles convidados que entravam por dentro daquela porta. Esses servos que estavam ali dispostos a servir, se colocaram presente diante de Jesus, e Jesus disse, vamos ler, no versículo 7, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Ora, haviam talhas de pedra, talhas essas que eram usadas para a purificação da entrada dessas casas. Outras talhas foram pegas para que pudessem ser cheias de água. E é tão interessante como Jesus faz um paradoxo, faz uma relação, faz um paralelo entre a água que seria servida ao mestre-sala e a água que estava purificando os pés de cada um daqueles que entravam naquele lugar. Nós, durante todo esse congresso, fomos purificados pela palavra de Deus nesse lugar. E é a palavra de Deus que purifica a minha vida e que purifica a sua vida. Esse paralelo que Jesus está fazendo nesse texto, é essa dimensão de compreensão que Jesus está nos levando a entender, algo que transcende muito o evento que aconteceu há milhares de anos atrás. Imagine algo, irmão, que Deus está operando na minha vida, está operando na sua vida. Talvez no contexto em que você vive, no momento em que você experimenta, naquela real, naquela exato momento, naquela exata circunstância que você está passando por aquele problema e por aquela situação, nós não podemos ter uma noção completa do todo, mas o Senhor tem. Nós não temos a compreensão plena do impacto que Deus está realizando, não apenas na sua vida, mas nas gerações que vêm depois de você. Mas o Senhor tem. Por isso, meu irmão, permaneça firme, permaneça no propósito, permaneça na direção do Senhor, permaneça ouvindo do Senhor, permaneça sendo servo do Senhor, porque Ele tem um propósito eterno na sua vida. E é algo que impacta a sua vida, mas impacta gerações. Seja servo, seja servo. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é ser servo. Servo que se dispõe a ouvir a voz de Deus, e não apenas a ouvir a voz de Deus, mas fazer aquilo que Deus nos orienta a fazer. Ora, nós, se não vigiarmos, estamos mais prontos a ouvir do que prontos a fazer. Estamos mais prontos a receber uma palavra, mas não estamos na mesma medida prontos, com uma proatividade, com uma decisão no nosso coração, para levantar e tomar uma postura diante daquilo que o Senhor falou ao meu coração, diante daquilo que o Senhor falou ao seu coração. O que será que Deus falou ao teu coração nesses dias do congresso? O que será que depois do congresso, das ministrações que nós temos trazido para cá, assim como esta noite, o que será que o Espírito Santo tem falado ao teu coração? E o que de fato você tem colocado em prática? Porque se nós ficarmos apenas como ouvintes da palavra, assim como diz Tiago, logo nos distanciamos daquele momento em que olhamos para o nosso próprio reflexo e nos esquecemos da mensagem, nos esquecemos daquilo que foi dito, nos esquecemos daquilo que nos foi orientado, nos esquecemos daquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a fazer. Ei,
Ouça a voz do Senhor e faça alguma coisa com isso. Ouça a voz do Senhor e tome uma postura na sua vida. Ouça a voz do Senhor e não viva uma vida de ímpio. Porque assim, se nós ficarmos apenas como ouvintes, assim como diz o apóstolo Paulo em Romanos, nós não somos justificados. Porque justificado é aquele que pratica a lei, e não apenas aquele que ouve a respeito da lei. Justificado é aquele que coloca em prática a mensagem que recebe. Irmãos, mas isso eu falo com todo o meu coração, porque eu também me coloco em xeque diante de uma situação como essa. Porque eu estou aqui para ministrar a palavra a você. Eu estou aqui para preparar um sermão, uma mensagem. Aqui está meu esboço. Acostumado a ministrar a palavra, e eu peço ao Senhor, Deus me ajuda a não me acostumar com a palavra de Deus. Me ajuda a não me acostumar com a mensagem de salvação. Me ajuda a não ter um ouvido dormente, adormecido para tudo aquilo que o Senhor fala à minha vida, para aquilo que o Senhor fala na vida de cada um desses pastores, e que vem aqui ministrar. E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me ajuda a ser um praticante da palavra, me ajude a ser um executor da tua palavra, me ajude a colocar em prática aquilo que o Senhor tem desejado que eu venha a fazer, o teu despertamento para a minha vida, porque senão estaremos apenas sendo ouvintes, sendo homens e mulheres que estão sentados, que estão dispostos a ouvir, que estão dispostos a receber uma mensagem verdadeira, mas uma mensagem que não alcança as nossas mãos, uma mensagem que não alcança os nossos pés, uma mensagem que traz sim um bom alimento, assim como aquela família estava presente recebendo um bom alimento. Aquelas pessoas estavam dentro de uma plateia, dentro de um grupo de convidados, como testemunhas de uma celebração, e estavam se alimentando, mas não sabia da onde vinha o alimento, porque recebia o alimento dos servos. E eu quero te falar, irmão, você que trabalha na igreja, você que se empenha na casa do Senhor, assim como eu quero agradecer a cada um novamente, a cada um que trabalhou no congresso, a cada um que se dedicou esta manhã para a realização dessa feijoada. Eu quero agradecer a você, meu irmão, pela sua proatividade, pela sua decisão, pelo que o seu coração entregue. Mas por outro lado, eu tenho a plena convicção de que o mais abençoado é você, porque existe uma dimensão de maturidade que só aquele que se dispõe vê. Existem milagres, meus irmãos, que só são para aqueles que estão na cozinha. Existem milagres que não são para todo mundo, sabe por quê? Porque é necessário pagar um preço. É necessário pagar um preço. É necessário pagar um preço para fazer parte de um milagre. É necessário ter coração de servo para se dispor a ouvir aquilo que o Senhor deseja fazer, para se dispor a ouvir e fazer aquilo que o Senhor está nos orientando a fazer. Porque se coloque no lugar daqueles discípulos, daqueles servos. Aqueles servos estavam ali, pegaram a talha. Ora, eles ou alguns dos seus colegas estavam anteriormente lavando os pés, mas pegaram novas talhas, encheram de água, pegaram um bocado daquela água e foi servir até o mestre-sala. Eu te pergunto, se esse milagre fosse nos dias de hoje, você faria isso? Se esse milagre fosse nos dias de hoje, você ouviria a voz de Deus ou a voz de um dos seus pastores? Porque isso rompe com a lógica, mas isso alcança a lógica da fé. Isso rompe com a normalidade,
mas isso alcança aquele que crê que Deus é poderoso para fazer aquilo que homem nenhum faz. Será que você levaria um bocado de água como se fosse vinho para que alguém bebesse? Será que você se disporia a fazer algo desse tipo? Será que o nível de milagre como foi? Porque o milagre não foi para o mestre-sala, o milagre foi para o servo. Quem experimentou o milagre não foi o mestre-sala. Quem experimentou o milagre foram os servos. E quantos servos nós temos aqui nesta noite? Eu quero te dizer que Deus tem um milagre para a tua vida. Deus tem um milagre para a tua vida e você precisa pagar o preço por isso. Pague o preço e você verá o milagre. Esse tipo de milagre, meu irmão, é que traz crescimento para mim e para a tua vida. É o milagre para a cozinha. É o milagre para aqueles que se humilham e que se dispõem a aprender, que se dispõem a ouvir e ser praticante. Porque imagine esses servos ouvindo o direcionamento, ouvindo uma orientação da parte de Jesus e simplesmente ficassem ali. Fossem fazer qualquer outra coisa. Porque eu me coloco às vezes pensando no lugar de Jesus, falando comigo e falando com você, te dando orientações, te dando diretrizes, e você oi Jesus, estou aqui de novo, domingo, quarta-feira. Irmãos, o que você tem feito da palavra que Deus tem falado ao teu coração? O que Deus tem ministrado ao teu coração? Será que nós temos nos colocado como esses servos? Eu lembro de uma experiência que eu nunca mais esqueci disso. E isso me trouxe uma tristeza muito grande no coração. Mas eu aprendi. Eu estava dentro de um ônibus. Eu estava vindo para a igreja. E de repente eu vi do outro lado do banco uma jovem chorando, e muito. E ela já era à noite, não queria ser vista. Estava evitando que as pessoas percebessem que ela estava chorando, mas era inevitável, ela estava chorando. E o Senhor falou: vai até ela e fala do meu amor para ela. E eu resisti e não fui. Não, Senhor, fala comigo de novo. Repete, eu não sei se é para eu ir, se não é para eu ir. Eu estou meio constrangido, eu não sei se eu devo fazer isso ou não devo fazer. E eu não fui. Aquela jovem deu o lugar, o momento, enquanto eu estava ali me questionando, o sinal tocou, ela levantou e saiu, antes que eu pudesse tomar uma reação. E aquilo ali me trouxe uma tristeza muito grande. Porque Deus me deu uma direção e eu não fiz. Qual o direcionamento que Deus tem colocado você para fazer? Nós precisamos meditar a respeito disso. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz: se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em Romanos 14, versículo 17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em João capítulo 6, versículo 17 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Abra em 2 Timóteo capítulo 3. Aqueles servos tinham convicção da postura que estavam tomando, de levar aquela taça perante o mestre-sala. Aquele mestre-sala foi apenas uma testemunha ocular
e não participativa do milagre que estava acontecendo. Irmão, eu quero te dizer que a presença de Jesus Cristo não pode ser ignorada dentro da sua casa. Que nós não podemos nos acostumar. Jesus estava naquele casamento, mas de uma forma espiritual, o vinho não precisava ter acabado. De uma forma espiritual, nós podemos ler e perceber que o vinho não precisava acabar, porque Jesus estava presente naquele casamento. Jesus está presente na sua vida. Jesus está presente na sua casa. Então eu te digo, vá até Jesus. Vá até Jesus. Talvez você tenha um filho dentro de casa que não percebe que o vinho já acabou, mas você já percebeu. Então vá até Jesus. Talvez você dentro de casa com o filho já percebeu que o casamento dos seus pais já se acabaram, já se extinguiu, que uma crise já se estabeleceu, mas você como filho precisa se colocar como intercessor, e você precisa ir até Jesus, porque Ele pode transformar água em vinho. Ele pode transformar uma realidade em uma outra realidade completamente diferente, mas Ele precisa de alguém para fazer isso. Ele precisa de alguém para fazer isso. Ele precisa usar a minha vida e precisa usar a sua vida também, meu irmão. Que nós possamos ter esse coração diante do Senhor. Senhor, eu quero ser o primeiro a viver a Tua palavra, mas eu também quero me colocar como instrumento para que muitos experimentem do milagre que Tu és. Para que muitos bebam e percebam que o vinho não precisa acabar. O vinho não precisa acabar. O vinho não precisa acabar. É comum a gente brincar e falar, né? Antes de casar é uma maravilha, depois que casa acontecem os problemas, né? E quem já é casado há um certo tempo ainda diz, isso aí é o brilho do primeiro amor. São recém-casados, é normal. Mas o que aquele mestre Sala diz, olha, é normal servir primeiro o bom vinho e depois servir um vinho inferior. Mas vocês preservaram até agora o bom vinho. Preserve a presença de Deus, manifesta dentro da tua casa. Jesus não deseja estar apenas presente na sua vida, mas Ele deseja se manifestar na sua vida. Ele deseja fazer parte do teu café da manhã. Ele deseja fazer parte da sua feijoada. Ele deseja fazer parte das suas aflições. Ele deseja fazer parte dos dias das suas dores. Porque existem dias que nós não estamos bem, mas quem é a primeira pessoa que você chama? Em quem você pensa primeiro? Alguns pensam no esposo, outros pensam num vício. Alguns pensam se anular completamente da realidade, mas o que você pensa? Será que você pensa em Jesus? Será que é a primeira coisa que você pensa diante de um contexto conflituoso? Busque Jesus. Busque Jesus. Ele sempre tem um bom vinho para nos servir. Ele sempre tem um milagre para manifestar na minha vida e na sua vida. E Ele com certeza nos usará para que nós venhamos a alcançar um nível de maturidade por motivo da nossa obediência. Amém? Eu quero saber de novo onde é que estão os servos da casa do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus ministre graça sobre a tua vida. Ministre graça sobre a tua casa. Dê a você experiências sobrenaturais. Sobrenaturais. Sobrenaturais.
um último recado é esse de Timóteo capítulo 3. A mesma orientação que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo, eu gostaria de te dar, para que nós venhamos a sentar à mesa com homens e mulheres que verdadeiramente têm uma perspectiva de santidade diante do Senhor. De homens e mulheres que não querem ser ouvintes, não querem ser meros membros de uma congregação, mas homens e mulheres que desejam fazer a diferença na igreja, na sua própria família e na nossa sociedade. Segundo Timóteo capítulo 3, que diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste-se também destes. Amém? Que nós possamos, acima de tudo, antes de olhar para a nossa direita, olhar para a nossa esquerda, olhar para pessoas que têm uma certa condescendência com o pecado, aqueles que nos ouvem ministrar a palavra de Deus e simplesmente querem continuar no erro, querem permanecer vivendo no erro, que nós possamos olhar para a nossa própria vida. Se nós não estamos tendo uma aparência de piedade, uma aparência de cristãos, aparência de cristãos, porque piedade é o sentido daquele que tem uma aparência, aquele que vive verdadeiramente uma fé. A piedade diz respeito disso, uma vida piedosa, uma vida devota, uma vida de entrega, aquele que tem uma aparência, mas que na verdade não acredita nos poderes de Deus, porque ouve e não pratica, ouve e simplesmente continua expondo a sua vida ao pecado, continua expondo os seus membros ao pecado, continua expondo os teus olhos, assim como diz Salmos 101, a ver a injustiça, a perceber o erro, que nós venhamos a nos colocar diante do Senhor Jesus como justos, que nós venhamos a avaliar nosso próprio coração e dizer: Senhor, será que diante de um contexto social que eu vivo, será que diante da minha caminhada cristã, porque todos nós, irmãos, estamos sujeitos a isso. Eu lembro de uma ocasião que o Espírito Santo falou para mim: você não vai mais a congresso nenhum, a conferência nenhuma, a seminário nenhum, enquanto não viver tudo aquilo que eu já falei para você fazer. Eu já recebi essa palavra do Senhor há anos. Isso foi tão forte, que eu simplesmente voltei a esboços meus, a mensagens que já tinham sido, que eu comprei, né? Vai ao congresso, oba, vamos lá comprar tudo. Meia dúzia de DVDs. Vai lá na internet, está tudo disponível. Mas o que será que a gente faz com tudo que a gente ouve? E Deus me questionou isso há alguns anos. E disse: você não vai mais para lugar nenhum enquanto você não colocar em prática aquilo que eu já te dei. E aquilo foi forte, irmãos, porque eu tive que
pegar um papel como esse e pontuar aquilo que Deus já havia falado comigo. E começar a orar a respeito do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a viver essa verdade. Me ajuda a viver essa palavra. Me ajuda a viver aquilo que o Senhor já pediu para eu fazer. Se você não tem uma lista dessa, faça. Que eu tenho certeza que o Senhor vai honrar a sua disposição. A sua disposição de se colocar aqui nesta noite como ouvinte da palavra do Senhor Jesus. Essa é uma noite de ceia. É uma noite de aliança. É uma noite de vínculo. É uma noite de relacionamento. Diante dessa palavra de despertamento, diante dessa palavra em que nós podemos nos avaliar, assim como eu humildemente me coloco aqui como aquele que também se avalia, também se coloca em xeque, diante da palavra do Senhor Jesus. Todos nós, não há um que não possa dizer isso, que não precise se avaliar, não precise meditar a respeito daquilo que tem ouvido, e não precise refletir se verdadeiramente estamos colocando em prática aquilo que temos ouvido da parte de Deus. Coloque a mão no seu coração e comece a falar com Deus nesta noite. Coloque a mão no seu coração. E você, na sua sinceridade com o seu Pai. Porque Jesus disse que o Pai até agora trabalha. E Ele trabalha para edificar a minha vida, Ele trabalha para edificar a sua vida. Ah, Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor Jesus. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Porque eu preciso ser dirigido por Ti, Senhor. Eu preciso, Senhor Jesus, ter uma vida, Pai, que concorde, que se esforça, que se empenha e que se dedica, Senhor Deus, a viver aquilo que a Tua palavra está nos orientando a viver, Senhor. Ó Deus, cada palavra que o Senhor já ministrou ao meu coração, cada palavra que o Senhor já falou ao meu coração, já me disse para fazer, Deus. Eu não quero, Senhor Deus, apenas ser ouvinte, não quero me acostumar com a Tua palavra, eu não quero apenas me sentar aqui por um costume, ó Deus, talvez pensar em outra coisa, Deus, mas eu quero estar aqui com um coração ensinável, Senhor. Um coração ensinável, Senhor. Um coração ensinável, Senhor Jesus. Para colocar em prática, Senhor Deus, para avaliar a minha vida, avaliar os meus valores, avaliar se eu não estou prevalecendo nos meus rancores, se eu não estou privilegiando as minhas aflições, colocando isso como argumento para não fazer a Tua vontade, colocando isso como argumento para não ser um instrumento dentro da minha casa, colocando isso como argumento para não pegar um bocado de água, para não pegar um pouco da toalha, um pedaço da toalha, e não edificar aqueles que estão dentro da minha própria casa. Será que eu não consigo mais ouvir a Tua voz? Será que eu não consigo mais compreender a dimensão e a profundidade daquilo que o Senhor está falando comigo? Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Porque eu não quero ser um ouvinte da Tua palavra. Eu não quero apenas estar aqui para ouvir a Tua palavra, mas eu quero viver essa verdade. Eu quero desfrutar da Tua verdade. Eu quero comer de um pão que não é comida. Eu quero beber de uma bebida que não é natural. Eu quero desfrutar da Tua presença, Senhor Jesus. Eu quero desfrutar da Tua presença, Senhor Jesus.
Eu quero ver os milagres acontecerem. Eu quero ver os teus milagres se manifestarem, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, toca, Senhor Jesus, na tua igreja. Toca, Senhor Jesus, na tua igreja. Toca, Senhor Jesus, na tua igreja. Ó Deus, que haja uma reconciliação de propósito. Que haja, Senhor Jesus, uma convergência na tua direção. Ó Deus, para que o foco esteja somente em Ti. Somente em Ti. Tu és, Senhor Deus, o nosso propósito. O nosso propósito fundamental e eterno Tu és. Jesus, eu quero fazer valer a tua morte lá na cruz, a tua ressurreição foi para trazer vida eterna a mim, a nós. Vem, Senhor, nesse lugar. Vem, Senhor, nesse lugar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Não há outro lugar que eu queira estar senão da tua presença, Deus. Eu quero viver. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero viver a tua verdade. Eu quero, Senhor, experimentar. Porque eu sei que tem mais. 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 Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que tem mais. Capacita-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou. O universo chora, o sol se apagou, ali estava o amor do Salvador, seu corpo
sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre ressuscitou. Ah, Senhor Deus, tu vive em mim. Tu vive em mim, Senhor Jesus. Tu vive em mim, Senhor Jesus. Tu vive em nós. Tu vive, Senhor Deus, as nossas vidas. Ah, Deus, nós queremos dar sentido. Dar sentido, Senhor, ao que fazemos. A esse cálice que nós estamos nas mãos. A esse pedaço de pão que nós seguramos, Pai. Oh, Jesus. Muito além daquilo que bebemos, muito além daquilo que comemos, Senhor Deus, é o alimento espiritual, é a bebida espiritual. Oh Deus, ajuda-nos, 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 Senhor Jesus. E todo aquele que não compreende o que é a ceia, que você não beba e que você não coma. Se você está aqui nessa noite e tem preservado no seu coração a dor, o rancor, a falta de perdão por alguém, ó meu irmão, se comprometa a se reconciliar. Se essa pessoa está aqui nesta noite, pode ceiar, mas não saia desse lugar sem se consertar. Não saia desse lugar sem se consertar. Conserte-se com o Senhor. Se comprometa com o Senhor. Porque a única maneira dos céus estarem fechados para nós é quando nós nos fechamos para os nossos irmãos. Quando cantamos aqui, abre os céus. Abre os céus. Na verdade, essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Porque os céus sempre estão abertos para nós. O Senhor está sempre disposto a derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida a sua graça e o seu favor. Oh Jesus, te amamos, te amamos, te amamos. Queremos viver, Senhor Jesus. Queremos viver, Senhor Jesus, tua palavra. Queremos viver eternamente, Senhor Jesus, para glorificar o teu santo nome.
mas também que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Levante o pão.
após essa oração cantada, em que nos entregamos diante do Senhor Jesus. Pai, nos entregamos diante de Ti. Aqui está, Senhor Deus, esse pão que representa, Senhor Deus, que representa, Senhor Jesus, a Tua carne. Esse pão representa a Tua carne, o preço que pagaste na cruz do Calvário. Da mesma forma como comemos esse pão, Senhor Deus, nós estamos também nos comprometendo a pagar o preço. Nos comprometendo a pagar o preço da santidade. Nos comprometendo a pagar o preço da grande comissão. Nos comprometendo, Senhor, a viver diante de Ti. Mas também vivermos, Senhor Deus, como intercessores dos meus irmãos, da minha família. Pai, aqui estamos nós diante de Ti, renovando a nossa aliança e o nosso compromisso contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, comemos todos. Amém. Semelhante modo, levante seu cálice. Esse cálice representa a vida, a revelação. Se você está precisando ser renovado no Espírito Santo, se você está precisando de um renovo na sua comunhão com o Senhor, se nesta noite você identificou que Jesus é alguém presente, mas é alguém que não se manifesta, se você já identificou que precisa tomar uma postura, essa noite é uma noite que vai além das palavras, mas vai na direção de um renovo, vai na direção de um posicionamento, de um avivamento do Espírito Santo para a sua vida. Seja avivado no Senhor, seja avivado no Senhor, seja avivado no Senhor, seja renovado no Espírito Santo. Oh, aleluia! Que esse vinho nunca acabe, que esse vinho nunca se extingue na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas esse cálice também representa a nossa disposição de ser servos uns dos outros. Fomos servidos pelos diáconos, fomos servidos pelos obreiros, mas eu quero te convidar a servir o seu irmão. Sirva o seu irmão com este cálice. Sirva a ele com a disposição de servo, com a disposição de servo que leva o milagre de Deus para ministrar o coração uns dos outros. Sirva aos seus irmãos. Aleluia, aleluia. Precisamos servir uns aos outros. Precisamos. Erga o teu cálice bem alto e agradeça ao Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Porque se eu estou aqui, se estamos aqui, é pela tua misericórdia. É pela tua misericórdia. É porque o teu amor nos alcançou, a tua graça se manifestou em nós. Ó Deus, de uma forma miraculosa, o Senhor nos tirou de um tremedal de lama, nos tirou de um engano, nos tirou da nossa própria razão e nos colocou num caminho de justiça, num caminho de verdade. Ó Deus, a paz que encontramos não vem de nós, a paz que encontramos vem de Ti. A vida que vivemos não vem do nosso próprio trabalho, a vida que vivemos, na verdade, veio do trabalho do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário.
Por isso, Senhor Jesus, nós firmamos, renovamos a nossa aliança contigo nesta noite. Nosso compromisso contigo. Ah, Deus, Tu és tudo para nós. Esse é o sangue. Esse representa o sangue do Senhor Jesus. Agora beba e seja vivificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem crê em mim, rios de águas vivas correrão do seu interior. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Estamos aqui diante de Ti, Senhor Jesus, e renovamos a nossa aliança contigo, renovamos o nosso propósito contigo, ó Deus, renovamos o nosso serviço diante de Ti, ó Deus, porque servimos aos homens, mas na verdade estamos Te servindo, vivemos a nossa vida, Pai, para louvar e glorificar o Teu santo nome. Ah, Deus, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, santo, santo. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou. Sou teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és Faz em mim, Senhor Jesus, o Teu querer. Faz em minha vida o Teu querer. Dê a mão que está ao seu lado. Dê a mão que está à sua direita, à sua esquerda. Dê a mão a esse irmão em Cristo. E começa a orar pela vida dele. Começa agora a edificar a vida desse irmão.
Começa agora a se colocar como intercessor diante de Jesus, diante daquele que tudo pode. Amém. Amém. Quantos aqui se sentiram lavados? Amém. Saímos daqui com um propósito. E eu sei, irmãos, que Deus espera algo de você e Deus espera algo de mim. Faça alguma coisa com aquilo que Deus te deu. Faça alguma coisa, nem que seja necessário preencher uma ficha dessa. Amém? Antes de encerrar, eu quero puxar a sardinha, porque nós iniciamos uma campanha ano passado, que até esse domingo não foi possível dar continuidade, né? Uma campanha do Ministério de Louvor, e quando eu falo Ministério de Louvor, eu digo que em prol de todo o ministério da igreja, né? O ministério que ministra nos cultos, o ministério da juventude de louvor, o ministério do Pragode, enfim, toda a extensão e toda a sua diversificação que é o ministério de louvor. Nós estamos envolvidos numa campanha
que é a campanha para a renovação dos instrumentos da igreja. Nós temos equipamentos aqui que não aguentam mais solda, né? Não aguenta mais remendo, de tanto que você tem que fazer isso, né? A gente tem equipamento aqui de 15, 20 anos, tem equipamento que a gente não consegue mais usar porque não tem condições mais, né? E diante de tudo, a gente pensa assim, vamos nos levantar para realmente atender a essa demanda na casa do Senhor, né? As caixas de sonhos, equipamento e tudo. Então hoje de manhã fizemos um almoço, foi vendido bastante almoço, vendemos uns 230 almoços, né? E temos aqui ainda em torno de 100, né? 100 pratos quentinhos, né? Ou se você quiser comer aqui, se quiser levar para casa, né? Então, irmãos, eu quero te pedir para que você nos ajude, amém? Seja comprando para comer ou comprando para abençoar alguém, né? Porque talvez você não possa comer, né? Tem alguma dificuldade, o valor está R$10, o Ministério de Louvor está lá embaixo. Eu tenho certeza que isso vai te abençoar. E eu vou te falar, com certeza, essa quentinha, né? Eu comi, né, Rogério? Cadê o Rogério? Né? Olha, foi farta, né? A família ajudou a gente, foi assim, um trabalho maravilhoso, tá? Então, vamos orar nos despedindo, amém? Senhor Jesus, nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Te damos graças por esta noite, por esse tempo na Tua casa. Ó Deus, pela ministração que nos tocou, Senhor Jesus. Pela renovação da nossa aliança que tivemos, Senhor. Ó Pai, pela oportunidade e privilégio que temos, Senhor, de congregar. Pai, leva-nos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a viver uma vida prática do Teu Evangelho. Deus, que tenhamos uma semana abençoada, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga amém. Amém. Uma boa noite a todos e que Deus te abençoe rica e abundantemente.